Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Agradecemos a presença da plenária virtual. Eu me chamo Suzane Barros, sou membro do GPIC, Grupo de Estudos de Políticas de Informação, Comunicações e Conhecimento, professora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Sejam muito bem-vindos ao 6º Olhares Coletivos do GPIC, mais uma edição, realizada em formato virtual em razão da pandemia da Covid-19, e que está sendo transmitida pelo canal do YouTube do GPIC. Bom, consideramos essa atividade de extensão acadêmica preponderante para o aprendizado e a reflexão coletiva, possibilitando a criação, a organização e a difusão de conhecimentos. Nesta edição, vamos refletir e dialogar sobre o tema O Centro de Recursos para Aprendizagem e Investigação, CRAI, Desafios da Biblioteca Universitária Brasileira no apoio à docência. Daremos início aos trabalhos, convidando o professor Alton Jambeiro, a professora Nídia Maria Lianin Lubisco e a bibliotecária Sigrid Karim Vaz Dutra. A professora Nídia é bacharel em Biblioteconomia e Documentação e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia, doutora em Documentação pela Universidade Carlos III de Madrid, com estágio pós-doutoral na Universidade de Salamanca. É professora colaboradora da Faculdade de Medicina da Bahia, mestrado em Ciência da Saúde, Ambiente de Trabalho, e também professora associada do Instituto de Ciência da Informação, integrando aí o núcleo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PPGCI UFBA. É líder do grupo de pesquisa GINFO e é membro da Academia de Ciências da Bahia. Foi diretora da Biblioteca Central Reitor Macedo Costa da UFBA entre 1991 e 1997. Sigrid é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade do Estado de Santa Catarina e mestre em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, bibliotecária documentarista da UFSC, onde foi diretora por mais de uma década. Participa ativamente da Comissão de Gestão de Conhecimento e da Comissão de Concepção de Serviços de Suporte à Pesquisa e Gerenciamento de Dados da Biblioteca Universitária da UFSC. Participa do movimento associativo de classes dos bibliotecários e profissionais de informação. Foi presidente da Federação Brasileira da Associação de Bibliotecários e Cientistas da Informação e Instituições, a FEBAB, por 2 gestões e atualmente é diretora de eventos da Federação e diretora de Planejamento e Marketing da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, a CBBU. O professor Otton é doutor em Comunicação pela Politécnica Central de Londres, atual University of Westminster. Fez estudos pós-doutorais em comunicação na Universidade de Brasília, é professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia, onde iniciou e desenvolveu suas atividades acadêmicas. Desde 1968, nesta instituição, ele foi chefe de departamento, coordenador de cursos de graduação, coordenador de programas de pós-graduação, diretor de unidade, pró-reitor e vice-reitor. Pesquisa e tem publicações na área de informação e comunicação, com ênfase em políticas, economia política e regulação da informação, cultura de massa e comunicações. É membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA, onde coordena o Grupo de Pesquisa em Comunicação, Política e Redes Digitais, o CP Redes. Passaremos a palavra agora para o professor Alton Jambeiro. Boa noite às expositoras e aos demais participantes. Nós vamos programar da seguinte forma: em primeiro lugar, falarão as expositoras, uma depois a outra, e após a fala das duas, serão abertas inscrições para aqueles que queiram dirigir algum questionamento a uma ou a qualquer uma ou as duas expositoras. Então, para começar, eu gostaria de solicitar que a professora Nídia Lubisco fizesse a sua exposição. Valeu, muito obrigada. Bom, eu queria dar boa noite a todos, Sigrid, Otton, Suzane, pessoal do grupo. Inicialmente, eu quero agradecer esse convite, com o qual me senti muito honrada e feliz também por causa da origem.
o grupo de pesquisa GPIC, um dos mais produtivos do PPGCI da UFBA, constituído de colegas com os quais sempre tive uma relação de ótimo coleguismo e com alguns de grande amizade, inclusive com Otton, que é o seu fundador, amigo inspirador, grande pesquisador, um orgulho da nossa universidade e que está nos dando a honra de mediar essa mesa. E eu queria aproveitar esse momento para um agradecimento especial pela homenagem que recebi hoje, um pouco mais cedo, né? As flores que vocês estão vendo aqui no fundo atrás de mim, uma caixa de bombons deliciosos, um cartão muito carinhoso e uma placa onde o GPIC se refere à minha trajetória com dizeres super generosos que tenho certeza superaram o meu merecimento. Um beijo a todos, eu fiquei muito feliz. Nossa, fiquei muito emocionada mesmo quando recebi essa homenagem, que eu me aposentei ontem, saindo da universidade pela expulsória, né, como se diz. Mas, de qualquer forma, permaneço pelo programa de aposentados, né, o que também é uma alegria para mim. E também agradeço pela oportunidade que me dão de falar sobre biblioteca, que é o tema da minha predileção, e por estar ladeada por essa colega e amiga, Sigrid Weiss Dutra, que é uma referência em biblioteca universitária, e também na militância em movimento associativo, né? Como a Suzane falou, ela foi presidente da FEBAB por 2 gestões, é membro da diretoria e também membro da CBBU, que é a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias. E assim, então, já entro no tema proposto, embora eu deva confessar que para hoje fiz um apanhado de algumas coisas que eu vim escrevendo ao longo desse tempo, que é um longo tempo, né? Tanto que me aposentei anteontem. E com isso eu combinei com a Sigrid de trazer uma espécie de um pano de fundo, algo mais teórico, e de ela tratar do que está sendo feito atualmente no setor. E começo pensando, por favor, o slide 2, naquela biblioteca considerada a primeira da humanidade, a Biblioteca de Nínive, também conhecida como de Assurbanipal, datada do século VII a.C., e também a de Alexandria, século III a.C. Bem, pelo que nós estamos vendo, caiu a rede da professora Nídia. Temos que esperar um pouco para que essa rede se restabeleça. Imagino que ela já saiba, já foi avisada, certamente está tomando alguma providência para restabelecer a rede e retomar a palavra do ponto em que ela foi obrigada a deixar. Bom, ela já foi avisada, está retornando. Vamos então aguardar um pouquinho para que a professora Nídia retorne. Estou pressupondo já uma excelente exposição dela. Estou encantado aqui com essa biblioteca de Nínive, um projeto arquitetônico fantástico, grandioso, como eram as coisas nessa época. E a Biblioteca de Alexandria, que já é mais divulgada, né? A Biblioteca de Alexandria é mais divulgada, fala-se mais nela do que na de Nínive. Mas a de Nínive também era um projeto arquitetônico maravilhoso. Né? Pena saber que provavelmente desapareceu. Né? Não tenho ideia, talvez a professora Lídia nos dê alguma informação a respeito. Pena saber também que deve ter sido construída com mão de obra escrava, como era habitual na época. Mas, de qualquer forma, era uma biblioteca. E, certamente, se foi feita, é porque havia demanda para seu uso. Né? E deve ser bastante interessante conhecer a história disso, né? O uso que foi feito, como era o tratamento, a formação do acervo, o tratamento desse acervo, o enriquecimento desse acervo, o acesso. Deve ser um estudo extremamente interessante, né? Provavelmente já feito,
mas que vale a pena pesquisar para descobrir, compulsar aí o que tiver sido escrito. Desculpem, viu? Alguma barbeiragem aqui que eu não sei o que foi. Pois não, professora, estamos à sua disposição, novamente. Mil perdões, estamos continuando, né? Então, eu estava falando na Biblioteca de Nínive e logo em seguida a de Alexandria, porque são as duas emblemáticas, né? Elas, na realidade, atraíam muitos sábios da época e funcionavam como centros universitários. E aí eu aproveito para trazer Mário Quintana, já bem para cá, que como Jorge Luiz Borges, Mário de Andrade, Edson Nery da Fonseca e tantos outros, se inspirou e exaltou essa entidade que tem sido a guardiã dos saberes intelectuais produzidos pela inteligência humana ao longo da história da humanidade. O outro slide, por favor. E ele disse, um dia veio uma peste e acabou com toda a vida na face da Terra. Parece agora, né? Em compensação, ficaram as bibliotecas, e nelas estava meticulosamente escrito o nome de todas as coisas. E também no livro de Marc Barratan e Christian Jacot, chamado O Poder das Bibliotecas, a Memória dos Livros no Ocidente, tem uma passagem que eu gosto muito também, do Christian Jacot, que eu vou ler. É o próximo slide. O slide não está completo, mas eu vou ler toda a apresentação dele, que eu acho muito bonita. A biblioteca é um lugar, uma instituição. É o cruzamento paradoxal de um projeto utópico, fazer coexistir no mesmo espaço todos os vestígios do pensamento humano confiados à escrita, com restrições técnicas, ergonômicas, políticas de conservação, de seleção, de classificação e de comunicação dos textos, das imagens e dos sons. E também, e simultaneamente, um desígnio intelectual, um projeto, um conceito imaterial que dá sentido e profundidade às práticas de leitura, de escrita e de interpretação. Enfim, é uma coleção de livros, o efeito resultante de sua justaposição e interação. Uma biblioteca não é necessariamente um edifício, como nos mostram as estantes de Alexandria ou os provedores informáticos que transmitem à distância livros ou artigos digitalizados. Por sua arquitetura, definição do seu público, princípios que ordenam suas coleções, pelas opções tecnológicas que determinam a acessibilidade e a materialidade dos textos, assim como pela visibilidade das escolhas intelectuais que organizam sua classificação, toda a biblioteca dissimula uma concepção implícita da cultura, do saber e da matéria, bem como da função que lhes cabe na sociedade do seu tempo. Fecha aspas. Bom, e como tenho dito reiteradamente, o próximo, por favor, as bibliotecas desde Nínive têm as mesmas funções gerais: reunir, organizar, preservar e disseminar, embora tenham privilegiado uma função mais que a outra segundo o momento histórico. Mas elas têm, mas elas têm funções específicas que as singularizam segundo o tipo com que se classificam. Esse é um outro bordão que tenho tocado seguidamente em todas as disciplinas de que ministro, indistintamente, por se constituírem um saber básico para os bibliotecários. E aqui aproveito para apresentar essa classificação a partir da combinação de 3 variáveis interdependentes: função, acervo e público, que nos levam a 5 tipos: as bibliotecas nacionais, as bibliotecas públicas, as escolares, as universitárias, também chamadas acadêmicas e científicas, e as bibliotecas especializadas. No mais, o que temos são diferentes modalidades com que elas se apresentam, tanto faz que sejam comunitárias, digitais, e por aí vai, né? São tantas designações que se vai encontrando ao longo do tempo, né? Essa classificação, que foi feita com fins didáticos já nos idos de 93, foi sendo aperfeiçoada, mas no ano passado eu tive a felicidade de acessar a mesma classificação em um documento conjunto da IFLA, Unesco, ALA e o Instituto Nacional de Estatística da Espanha. E eu deixo o link aí para vocês consultarem, porque é muito interessante esse documento. O próximo slide, por favor. Bom, mas no final da Idade Média, quando surgem as universidades do Ocidente,
Com elas vêm as bibliotecas universitárias, legado das bibliotecas monacais, mas com um novo propósito para além da preservação do conhecimento, o de apoiar o ensino, representado pelas disciplinas que compunham o trivium, lógica, gramática e retórica, e o quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Dando um salto no tempo, eu tomo 2 autores ingleses, James Thomson e Reg Carr, que nos anos 80 comentavam que, apesar de no Ocidente as bibliotecas universitárias terem suas raízes no século XI, quando nasceram as grandes universidades, né, Oxford, Bolonha, Paris, Módena, Salamanca, Cambridge, né, só para citar algumas, elas, como as entendemos hoje, constituem um fenômeno do primeiro quartel do século XX. E esses autores se baseiam na pobreza que as bibliotecas inglesas então enfrentavam em termos de serviços e acervo. Situação que experimentou uma mudança em 1919, quando foi criado o University Grants Committee, incumbido de investigar as necessidades econômico-financeiras do ensino no Reino Unido e assessorar o governo na aplicação de recursos. Nas visitas empreendidas às poucas universidades existentes, então, pelos membros do comitê, eles chegaram à seguinte conclusão. Por favor, slide o seguinte. A característica e a eficácia de uma universidade podem ser medidas pelo tratamento que se dá ao seu órgão central, a biblioteca. E um pouco antes, nos anos 70, outro inglês, esse foi Maurice Gelfand, ele já havia se pronunciado a respeito, dizendo que as universidades serão tão boas quanto forem as suas bibliotecas. No caso do Brasil, Murilo Cunha e Fabiane Diógenes, no ensaio intitulado A Trajetória da Biblioteca Universitária no País, no período de 1901 a 2010, eles apresentam um panorama histórico destacando, na abertura do século XX, a primeira legislação sobre o funcionamento de bibliotecas ligadas a instituições de ensino superior. Mas, nesse resumido panorama, considero necessário destacar 2 estudos marco da biblioteconomia, obviamente do século XX, sobre o tema biblioteca universitária. O próximo, por favor. O primeiro é o de Maria Luísa Monteiro da Cunha, datado de 73. Na realidade, foi publicado só em 77, mas é de 73. Ela era bibliotecária da USP e, como tal, foi incumbida de conhecer algumas bibliotecas universitárias dos Estados Unidos e da Europa, com o objetivo de trazer as novidades que ela encontrasse lá. E, nesse estudo, ela comenta a mudança de rumo da Universidade Norte-Americana e sua influência nas Américas, obviamente, que em um século, por influência da Universidade Alemã de Humboldt, passou a priorizar a formação do cientista. Com isso, a consulta às bibliotecas, os seminários e os estudos em grupo levaram essas unidades de informação a se ocupar com a realidade, onde, por favor, o próximo slide, o professor passou a ser um orientador que incentiva o trabalho individual, promove estudos de caso e faz com que o estudante se aperfeiçoe na investigação bibliográfica segundo o seu campo de interesse. E o segundo estudo é o de Antônio Miranda, que é uma referência nacional para o movimento que deu origem ao Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias. É o próximo slide. O PNBU, Marco Referencial do Pioneirismo em Planejamento e Ação Sistemática para o Desenvolvimento das Bibliotecas Universitárias Brasileiras. Este plano nasceu oficialmente em 86 e foi gestado por conta da inconformidade por parte de bibliotecários, de docentes e mesmo de membros do governo, com o fato de a reforma universitária de 68 não ter incluído a biblioteca no texto da lei. Em seu documento histórico, que foi proferido com uma palestra do primeiro Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, estamos falando de 78, ele faz uma profunda e ampla análise do setor e advoga como solução um plano de estímulo à formação de pessoal bibliotecário e a criação de um Sistema Nacional de Bibliotecas Universitárias. E mais um pouco, ele afirma que uma biblioteca tem que definir as suas metas e, para isso, necessita de um estudo de sua própria realidade antes de aventurar-se a qualquer transformação qualitativa.
Esta capacidade de julgamento da situação e a formulação de novas opções é que garantem o planejamento de sistemas de bibliotecas, pois, na prática, os empecilhos são grandes, mas a ausência de critérios e de planos é pior. Atualmente, há que se reconhecer os esforços da FEBAB, já citada, nossa federação, mediante a atuação da sua Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, que seguramente a Sigrid, minha colega, vai falar. Com isso, quero destacar que muitos dos problemas da Biblioteca Universitária Brasileira vêm sendo denunciados desde os anos 70, embora alguns persistam até os dias atuais. Só que nos idos de 90, as bibliotecas universitárias passaram a lidar com outra realidade, o advento da internet e o vaticínio do possível fim do livro impresso. Mas foi esta realidade que deu, a meu ver, uma nova roupagem à biblioteconomia e à sua materialidade, a biblioteca, que passa a revestir-se de adjetivos como virtual, digital, eletrônica, o que anunciam a contemporaneidade e a atualidade dos discursos feitos nos mais diversos ambientes. Assim, a biblioteca indigente, num país como o Brasil, que passou da oralidade para o meio imagético, sem tempo de desenvolver uma cultura letrada, recupera seu significado mais nobre. Toda a gente fala em biblioteca, mas dessa biblioteca pós-internet, sem paredes, limpa. Porque a biblioteca indigente... Próximo, por favor. A biblioteca indigente ainda requer uma atenção especial para ser alavancada do meio rudimentar onde se encontra e mesmo para ser criada em muitos rincões brasileiros. Esses dados que vocês estão vendo são dados oficiais, mas a gente sabe que não são reais. Eu conversei com as duas coordenadoras do sistema de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares, e esses dados não são reais. Ainda tem muito que se fazer nesse terreno. Aqui me refiro, vocês estão vendo as bibliotecas públicas escolares, porque o mundo das bibliotecas universitárias e especializadas é outro, né? Essas duas categorias, com as nacionais, são as que alavancam o uso das tecnologias, os trabalhos, os serviços de ponta, etc., né? É este fato que se apresenta aqui como motivador para incentivar, para iniciativas, que ampliam o raio de ação das bibliotecas universitárias. Próximo, por favor. Alinhando-as não só às tradicionais demandas e necessidades dos usuários, mas à formulação de novas demandas, as possibilidades que as tecnologias de informação e comunicação oferecem a cada dia, como facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem e sua inovação, por meio de novas metodologias e novos materiais. Também geração de novos conhecimentos, gestão da produção acadêmico-científica em âmbito pessoal e institucional, o trabalho colaborativo em rede, as orientações para o uso ético da informação, a popularização da ciência, a promoção da ciência cidadã e hoje a perspectiva do que propugna a ciência aberta, próximo slide, por favor, que é um novo horizonte que se descortina para as universidades e suas bibliotecas, por meio das vias de acesso aberto, dos dados abertos, da pesquisa reprodutível aberta, revisão aberta por pares, políticas de ciência aberta, ferramentas da ciência aberta, redes sociais científicas e ciência cidadã. Isso é um dado da Fiocruz e do Cielo. Conceitualmente, e na perspectiva de difundir esse conhecimento, venho defendendo que as bibliotecas universitárias, por favor, o próximo slide, por sua natureza, elas desempenham um papel fundante na instituição a qual estão ligadas, mediante sua função de partícipes no desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Essa função se consubstancia na sua atuação como recurso didático-pedagógico, quer dizer, laboratório de aprendizagem, como plataforma de conhecimento, considerando a fonte de saber e local de registro da produção técnica e científica da instituição, e como fator de estímulo à formação e ao desenvolvimento do espírito científico. Mas, ao longo de sua história de cerca de 1000 anos no Ocidente, como declarou Cristóvão Buarque nos idos de 2003, a universidade representava praticamente o único locus de estoque do conhecimento, suficiente para estudos que então se desenvolviam.
Atualmente, mesmo não sendo o único canal de conhecimento, ainda ela representa um patrimônio intelectual, independência política e crítica social. Isso significa dizer que, anteriormente ao advento das tecnologias eletrônicas, as universidades, bem como as grandes bibliotecas públicas, eram a referência primordial para a busca do conhecimento registrado e confiável. Mas acontece que ela passou por um período de limbo, quando do advento das tecnologias de informação e comunicação. Caracterizado esse limbo, de um lado, por uma sensação de concorrência, né, com as tecnologias eletrônicas, como canais paralelos e concomitantes de acesso, geração, guarda e uso da informação. E de outro, por certo esvaziamento, isto é, a baixa frequência de usuários, que foi um fenômeno denunciado na literatura estrangeira. No entanto, no que se refere à informação especializada e à qualidade das informações disponíveis na web, logo a biblioteca foi compreendida por sua atuação totalmente alinhada, ou mesmo como protagonista, no uso dos recursos de ponta para a guarda, acesso e uso da informação. Seguramente Sigrid vai falar sobre isso, né? E assim falo sobre os antecedentes do CRAI, que é uma experiência que frutificou bem na Espanha, e logo em suas características. Eu queria, então, passar para o slide próximo, por favor. Na década de 2000, na primeira década, né, de 2000, o Espaço Europeu de Educação Superior, como resultado da Declaração de Sorbonne e a Declaração de Bolonha, centrou seu foco no preceito de que a Europa dos conhecimentos estava, no caso, amplamente reconhecida como fator insubstituível para o crescimento social e humano, e como elemento indispensável para consolidar e enriquecer a cidadania europeia, conferindo aos cidadãos as competências necessárias para enfrentar os desafios do novo milênio, junto com a conscientização dos valores compartilhados e o pertencimento a um espaço social e cultural comum. Para tanto, as universidades passam a desempenhar uma função nuclear, visando ao desenvolvimento de uma nova dimensão cultural. Com isso, mais que a docência e a pesquisa, o espaço europeu enfatiza os processos de estudo e aprendizagem, onde a biblioteca ocupa um papel primordial. Próximo, por favor. A nova biblioteca universitária passa a ser um centro dinâmico de acesso e difusão da informação científica, com todos os recursos tecnológicos, informativos e documentais a serviço do estudante, do professor e do investigador, no marco do novo espaço europeu de educação superior. Essa descrição, próximo, por favor, se insere no que propõe o Centro de Recursos para Aprendizagem e Investigação, o CRAI, concebido como um espaço para onde convergem todos os recursos necessários ao estudo e à pesquisa, num ambiente dinâmico, relacionado com o mundo da informação e da tecnologia digital, sejam recursos bibliográficos e documentais, infraestruturas tecnológicas, recursos humanos diversificados, espaços e equipamentos diversos, além de serviços na sede e em rede. Nesta concepção está entendida a pesquisa como uma função essencial da universidade, não só pelo que ela aporta diretamente ao desenvolvimento da ciência em todas as áreas, mas porque é a investigação com seus processos e resultados que dará as condições de qualificar o ensino. Próximo, por favor. Assim, a biblioteca universitária, no seu conjunto e no caso brasileiro, requer uma mudança de modelo em todos os seus aspectos, quais sejam a forma de gestão, a concepção dos serviços e produtos, a relação com o usuário, com a própria instituição, com o meio ambiente, com a sociedade e com a humanidade. Nessa dimensão, próximo, por favor, as bibliotecas passam a constituir-se um desafio a ser enfrentado, constituindo-se um local privilegiado de ensino, estudo e pesquisa, e considerando as múltiplas facetas que sua atuação envolve, abrem ao estudante, ao docente e ao pesquisador a possibilidade de abordá-la em diferentes aspectos, não só pelo volume de informações, mas pelas diferentes funcionalidades propiciadas pelas ferramentas disponíveis. No Brasil,
esse apoio inovador das bibliotecas universitárias ao ensino e à docência ainda não é uma realidade totalmente generalizada, mesmo nos centros mais avançados, o que justifica um investimento que venha a aportar novos conhecimentos e melhores condições para as universidades públicas, responsáveis pelo maior volume de pesquisa no país. Próximo slide, por favor. Esses dados, como podem ver, o da SBPC é 2010, 2015, nós tínhamos cerca de 2.000 instituições de ensino superior, e dessas 2.000, 10% eram públicas, no entanto, responsáveis por 90% da pesquisa nacional. Já temos um dado do EMEC de 2021, com aumento das instituições privadas, já perto de 3.000 instituições, constituindo 6,5% públicas e responsáveis por 95% da pesquisa nacional. E agora, nessa notícia bem recente, de 92% de corte, né, na proposta do orçamento, 92% de corte na pesquisa. Não sabemos de onde vamos, né? Bom, eu estava falando no apoio inovador à docente ainda incipiente, né? Há que considerar também que grande parte das bibliotecas universitárias brasileiras oferece excelentes serviços e produtos do tipo tradicionais, mas ainda não conseguiu avançar de modo a atuar como um laboratório de aprendizagem e investigação, próximo, por favor, e assim prestar apoio direto e eficaz à tarefa docente e investigativa, antecipando-se às demandas e necessidades dos professores e pesquisadores, buscando e oferecendo não só literatura especializada, mas outros materiais, além de aplicativos para o desenvolvimento de atividades didáticas, oferecendo treinamentos personalizados para acesso e manejo desses materiais, conhecimento de indicadores de qualidades para a seleção, padrões de qualidade para a publicação e gerenciamento mais eficiente da produção científica, entre outros recursos. Foi nesse contexto, próximo, por favor, que emergiram 2 movimentos, o do Centro de Recursos para Aprendizagem e Investigação, que eu já falei, no CRAI, como serviço avançado em inovação educativa, integrando serviços-chave para estudantes e docentes, ligados a projetos educativos com informação e tecnologia, e o de alfabetização informacional e midiática, que é um conceito trabalhado por Jussara Borges, como processo de desenvolver a capacidade dos sujeitos em utilizar com eficiência, eficácia e efetividade diversas mídias e diferentes unidades e provedores de informação. Esses movimentos se ancoraram nas seguintes justificativas. Próximo, por favor. Primeiro, a mudança no paradigma do ensino universitário, que passa de um sistema baseado na docência para focar-se na aprendizagem, portanto, no estudante, e requerendo, por isso, suportes de todos os tipos, tanto de informação como tecnológicos e pedagógicos, e supondo um maior uso da biblioteca e o concurso de uma equipe multidisciplinar, não só do bibliotecário, obviamente, né? Informáticos, técnicos audiovisuais, pedagogos, etc. O segundo é a mudança no conceito de biblioteca convencional para o de CRAI, que implica abandonar o tradicional papel passivo por uma função participativa na aprendizagem, na docência e na investigação. E o terceiro é o novo papel do bibliotecário como consultor e curador, indispensável no ambiente digital, apoiando o docente e o investigador para identificar e avaliar as fontes de informação. Com esta visão, biblioteca e bibliotecário passam a ser considerados elementos-chave nos processos de informação, de inovação educativa, paradigma que deverá impactar todas as instâncias e os gestores implicados na matéria, e, consequentemente, viabilizar uma reestruturação da organização acadêmica, inclusive considerando o bibliotecário como um educador especializado, ou, em outras palavras, especializado na formação de sujeitos para lidar com o universo informacional contemporâneo. Isso significa dizer que os serviços por ela prestados devem se adequar, de um lado, às condições da instituição e, de outro, a diferentes tipos de usuários,
tendo-se que o modelo CRAI não pode ser o mesmo para todas as instituições, para todas as universidades, né? Nesse enfoque, Didac Martínez indica os objetivos do CRAI e propõe também um leque de serviços que lhes são característicos a serem eleitos segundo as condições e as demandas de cada instituição. Próximo, por favor. Então, com objetivos estratégicos, ele nos traz oferecer espaços para trabalho colaborativo, possibilitar acesso fácil, rápido e organizado à informação, integrar serviços da instituição que tenham relação direta com a aprendizagem. Na realidade, eles busca essa convergência, né? Dispor de ambiente que estimule a aprendizagem, a sociabilidade, o estudo e a cultura, organizar atividades curriculares e extracurriculares, ser flexível para implementar ou abandonar serviços que já não têm significado, dispor de serviços adaptados e personalizados, segundo as necessidades dos usuários, aí tanto em jornada partida quanto em tempo integral, programar atividades culturais das associações de estudantes e de professores, assim como atividades de lazer e de descanso. E já quanto aos serviços, slide próximo, por favor, slide seguinte, o dos serviços. O próximo. O serviço de informação global e de acolhida, que é organizado com informações úteis para atender às necessidades concretas dos estudantes na sua relação com a universidade, tanto para os ingressantes quanto para os veteranos. É o próximo, por favor. Que o primeiro é esse serviço de informação global e de acolhida, que é um serviço organizado, organizado com informações úteis para atender às necessidades concretas de estudantes na sua relação com a universidade, tanto para os novos, para os calouros, como para os veteranos, né? Os serviços tradicionais de biblioteca, que eles apresentam em 3 blocos, que são os serviços básicos de aprendizagem para uso da biblioteca, tanto por parte dos alunos quanto dos professores. O segundo bloco é o serviço já para pesquisa, tratando da informação em referência especializada, elaboração de trabalho científico, etc. E o terceiro bloco é o de serviços digitais, já a disseminação seletiva da informação, navegação avançada para a internet, etc. Né? Também um serviço informático para estudantes, quer dizer, suporte nas estações de trabalho, programação e empréstimo de dispositivos móveis, laboratório de idiomas, esse é muito interessante para aprendizado de inglês e de outras línguas, com suporte presencial e à distância, autoaprendizagem, conversação, consultoria e assessoramento, serviço para busca de emprego, trazendo orientação para elaboração de currículo para entrevistas de trabalho, técnicas de busca de emprego, orientação profissional, salas de estudo individual e para grupos abertas 24 horas, suporte à formação do professor, trazendo técnicas e métodos pedagógicos, reciclagem e inovação docente. E também a criação e elaboração de materiais para docentes em versão multimídia, acessível em plataformas educativas, laboratório de autoaprendizagem, com estações de trabalho para edição de materiais, assessoramento e desenvolvimento de projetos e criação de metadados. Bom, e com isso, depois das interrupções, eu vou chegando ao fim e trago o que diz Ária Moreira, que é um outro autor espanhol, que ele considera o CRAI, considera que o CRAI tem seu foco nos aspectos educativos e de mediação, com o objetivo de facilitar as atividades de aprendizagem, de formação, de gestão e de resolução de problemas, sejam de ordem técnica, metodológica ou de conhecimento, no acesso e uso da informação. É isso, muitíssimo obrigada e desculpem as interrupções. Valeu, obrigada. Bom, encerrada a exposição da professora Nídia, exposição muito rica, certamente vai provocar alguns questionamentos dos demais participantes. Vamos, então, ouvir agora a Sigrid. Sigrid, você está com a palavra. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite
Para mim é um grande prazer estar sempre participando, não é a primeira vez que sou convidada pelas pessoas aí da Universidade Federal da Bahia. Eu acho que tem algum amor aí meio que precisa desabrochar mais, porque ele está meio assim latente entre eu e o pessoal aí da UFPA. Quem sabe um dia eu não more aí nessa cidade linda que é Salvador, né? Mas é muito bom estar aqui, mais ainda por estar com a grande amiga, a professora Nídia, né? Que nas nossas trajetórias aí nós nos cruzamos por algumas vezes, né? A professora Nídia sempre com muita disposição de nos auxiliar, principalmente na Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, quando a gente conseguiu, né, desenvolver algumas ações juntas. Então, é uma grande satisfação. E a professora Nídia, ela trouxe aí algumas abordagens bem teóricas também, apresentou algumas teorias, né, algum referencial teórico, e eu vou me ater mais a falar da experiência vivida na biblioteca onde eu atuo há 40 anos, um pouquinho mais, né, que é a da Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente vem trabalhando numa perspectiva de mudar, né, os nossos serviços e a nossa atuação, né, para enfrentar realmente esse desafio de ser um ambiente para além do edifício e das coleções, né, mas estar de uma forma muito mais próxima da comunidade universitária nas demandas que o cenário atual, né, apresenta. Então, é sobre isso, então, que eu vou me falar. Mas antes de eu iniciar a falar sobre a UFSC, eu vou atender um pedido da professora Nídia, que ela me queria que eu abordasse um pouquinho sobre o termo advocacy. Então, os colegas que estão aí com meus slides poderiam passar os segundos slides. Aí, o advocacy é uma grande bandeira, tanto da IFLA quanto da FEBAB, e também na Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, né, que eu tenho uma forte atuação no movimento associativo, onde eu me envolvi desde estudante de graduação. Então, as bibliotecas, para elas proporcionarem o acesso ao conhecimento, né, e um espaço público e aberto e acolhedor, que hoje não é só um espaço físico, que pode também ser um espaço virtual, né, elas, através da oferta do conhecimento, do acesso ao conhecimento e dos seus espaços, elas podem fazer com que as pessoas se ajudem e ajudem aos demais. E isso tudo depende de um apoio externo, né? Não é só do apoio de políticos, nem dos funcionários da biblioteca, nem sobre a alta gerência, aqueles que tomam as decisões, aqueles que fazem as leis, aqueles que contratam, aqueles que aprovam os orçamentos, mas também precisamos ter o apoio daqueles que influenciam os tomadores de decisão e que formam a opinião pública. Então, para prosperar, as bibliotecas, os bibliotecários e bibliotecárias, né, precisam trabalhar para moldar esse ambiente ao seu redor e construir uma comunidade que não tenha apenas simpatia pela biblioteca, mas que esteja pronta para agir por ela, né? E a melhor forma de a gente fazer isso é realizar o advocacy. Então, pode passar os próximos slides, que apresentam um conceito de advocacy, né? A palavra ainda não tem ainda um termo correspondente direto na nossa língua, mas o seu significado, né, tem a ver com a defesa e o engajamento ativo em relação a uma causa ou uma proposta. Então, o advocacy, ele envolve ação, né? É identificar, adotar e promover uma causa no âmbito da sociedade como um todo. Então, esse conceito ele foi tirado desse Manual das Pessoas que Advogam pelas Bibliotecas, que é uma publicação da ALA, que a FEBAB traduziu e que se encontra disponível em português nesse endereço que está aí nesse link. E pode passar o próximo slides, que eu deixo também já as referências aqui, que podem, para aquelas pessoas que têm o interesse de se aprofundar um pouquinho mais, podem consultar esse manual que eu já citei, um material que está sendo divulgado agora aos poucos em português, mas que ele parte desse blog da IFLA,
o Library Policies and Advocacy Blog, ele produz um material que se chama o Advocacy 10 Minutos da Biblioteca, que vem sendo traduzido também pela FEBAB em parceria com o Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo. Então, aqui no Brasil, nós estamos divulgando, se eu não me engano, já estamos no número 11, mas esses advocacy de 10 minutos, lá no blog, a gente já encontra até o número 90. Então, são pequenos textos que nos apresentam alguma forma que a gente pode utilizar para realizar o advocacy. E tem uma publicação que é o resumo da visão global da IFLA, que esse resumo, ele destaca que todo bibliotecário e toda bibliotecária deve fazer o advocacy, né? A gente não pode deixar de conquistar a comunidade a nosso favor, não só para usar os nossos serviços, para nos defender também em momentos de crise, porque se aumenta o preço do feijão do supermercado, as pessoas observam e se manifestam. Quando uma biblioteca deixa de prestar algum serviço ou cerra suas portas, será que a sociedade também reage de uma forma mais contundente? Né? É para se refletir. Né? Então, nós temos que conseguir fazer que a questão vá além apenas da simpatia pela biblioteca. Então, isso colocado, eu queria só mencionar um pouco da CBBU, da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, que também enfrenta seus desafios e tem dificuldades de fazer o advocacy no momento que nós vivemos atualmente no país, principalmente em relação aos tomadores de decisão, aos que definem os orçamentos, principalmente das universidades públicas, né? É um momento um pouco desfavorável para as bibliotecas universitárias públicas, porque não temos uma política, um setor dentro do governo que se preocupe com as nossas questões. O que vem sendo feito são iniciativas junto a fóruns de pró-reitores e para buscar solucionar alguns problemas, né? Esse corte que atingiu aí em 90% dos recursos destinados à ciência e tecnologia, ele também afeta a biblioteca, porque ele afeta o portal de periódicos da CAPES, né? Já sabemos que o portal de periódicos está promovendo algumas reformulações e que muitas instituições estão passando a não acessar mais determinados conteúdos. E isso é uma coisa que não veio a público de forma oficial, né? São coisas que nós estamos vendo acontecer, estamos debatendo e vamos nos posicionar. Vamos fazer o advocacy aí pela biblioteca e o papel de ter que oferecer informação e conteúdo digital, nós precisamos dele e não podemos perdê-lo, não é? Então, vamos agora, então, falar da minha experiência, do que eu tenho observado aqui na biblioteca universitária, que vem, assim, de encontro à fala de hoje, que são os CRAs, que é trazer novas questões para a biblioteca, além de, como eu já falei, seu edifício e suas coleções, não é? Então, no Brasil, o termo CRAI ele não é muito utilizado. Sabemos que as bibliotecas vêm promovendo mudanças em seus espaços, tanto no virtual como no presencial, para oferecer algumas condições diferentes para se criar, que favoreçam, né, a criação e a produção de conhecimento, né, e vem aí, dentro dessa perspectiva, os espaços maker e os espaços assim, voltados a compartilhamento, a discussão. Então, as bibliotecas estão reformulando seus espaços físicos para oferecer essas outras possibilidades, né? E esse atual cenário tecnológico e digital, ele vem redefinindo as técnicas de aprendizagem e docência no ensino superior e vem afetando não somente a universidade e também a biblioteca. Então, eu vou falar um pouco de algumas coisas que a gente vem observando, vem realizando e que eu observei e vou destacar aqui aquilo que eu observo assim que é bem impactante
apesar de a gente estar fazendo muito mais do que só isso que eu vou mostrar aqui hoje, né? Mas então essa necessidade de atender novos desafios, ela está muito presente no dia a dia da biblioteca da UFSC, né? E alguns pontos eu considero são o diferencial. E o primeiro que eu posso citar é a questão da gestão da biblioteca, né? É o primeiro ponto. Um modelo de gestão adotado, eu acredito que tem sido o grande diferencial para acontecer a promoção de tanta mudança que a gente vem implantando. Então, pode passar outros slides. Este é um framework que é com que a biblioteca universitária está trabalhando. Nós apostamos na gestão do conhecimento como uma ferramenta de gestão, com a proposta de mapear os conhecimentos existentes, fazer o melhor uso deles, potencializando os recursos que a gente já tem, e em especial as pessoas, que são consideradas o principal ativo da gestão do conhecimento. Então, nós implantamos a gestão do conhecimento com a institucionalização da Comissão de Gestão do Conhecimento, da qual eu faço parte desde o início, e o intuito dessa comissão foi a implantação do uso desse framework, que ele se chama GC@BU, que é uma ferramenta sistêmica, né, que compreende a BU como um todo, contemplando os seus serviços, recursos, espaços e interrelações. E eu não terei tempo de detalhar todo esse framework, né, porque ele requer realmente muita explicação de cada detalhezinho, mas nós temos, dentro da gestão do conhecimento, que vou deixar o link depois, no site, tem todas as publicações que nós já fizemos acerca dele. E tem também um link para a própria tese da colega que desenvolveu esse framework no seu doutorado, que é a Roberta Moraes de Bem, e que coordena também esta comissão de gestão do conhecimento. E segundo a Roberta, as bibliotecas universitárias, elas são instituições complexas em virtude da natureza de seu trabalho e do dinamismo de suas funções. Aceitar a existência da complexidade nos torna mais conscientes para atuar nos diferentes espaços em que as bibliotecas universitárias se fazem presentes. Então, esse é um conceito, né, que a Roberta apresentou na tese dela. E vale destacar que a gestão do conhecimento, ela se tornou para nós, né, um estilo de gestão. Então, a aplicação desse framework, ele promoveu uma descentralização das decisões e da gestão como um todo. Então, à medida que nós fomos trabalhando com a implantação, aqui o primeiro foi o reconhecimento da biblioteca, onde nós trabalhamos para conhecer a biblioteca e explicitar a biblioteca, esmiuçá-la e apresentá-la a toda a equipe da biblioteca, porque o conhecimento tem que estar, e todo mundo tem que estar da posse dele, para que haja uma sintonia para a condução desse trabalho, né? Então, se destacam aí a criação de muitas comissões de trabalho, formados, né, de forma multidisciplinar, com bibliotecários que atuam nas diferentes áreas da biblioteca, e inclui também os docentes, e principalmente os docentes do Departamento de Ciência da Informação e da pós-graduação em Ciência da Informação, que existe aí uma parceria que mais tarde eu também comentarei. E o resultado tem sido o compartilhamento do conhecimento, tanto o tácito quanto o explícito, né, e o uso de ferramentas para promover e ampliar esse compartilhamento de conhecimento, de forma que toda a equipe se apodere dele. Pode passar o próximo. Então, isso também demandou, todo esse trabalho em cima da implantação da gestão do conhecimento, demandou uma atualização do regimento interno da biblioteca, que ele era de algumas décadas atrás. Então, ele foi atualizado em 2016, ele trouxe novos setores que são novos pelo novo nome que receberam e pelas novas competências que passaram a possuir, né? Mas, na verdade, são serviços que já existiam, mas que mudaram o seu nome e tiveram que incorporar algumas novas competências. E esse documento do novo regimento, ele então incorporou essa reformulação, vou destacar alguns setores.
A divisão de assistência ao usuário da Biblioteca Central, ela passou a se denominar agora Divisão de Difusão da Informação, né? E um dos seus serviços carro-chefe, né, é a questão da competência em informação e o suporte à pesquisa, né? Então, se oferecem por esse setor, né, aqueles serviços mais tradicionais, como a comutação, a normalização de trabalhos, o acesso às bases de dados, né? O que mais se destaca e onde tem se investido muito é a questão de ações de competência em informação, né? Com a criação de diversos cursos, oficina, a disponibilização de materiais instrucionais e de apoio, e são todos recursos voltados a desenvolver habilidades de pesquisa em fontes de informação online e normalização de trabalhos acadêmicos, e são oferecidos a toda a comunidade acadêmica, em diferentes módulos, né, e também são criadas videoaulas que estão todas disponíveis no canal YouTube da biblioteca. E esse programa, ele vai incorporando novas ofertas de cursos, né, e de materiais, de acordo com os temas vão se desenvolvendo também. Então, uma oficina que também faz parte é a oficina no OJS, considerando que a biblioteca é também a gestora do portal de periódicos da instituição. Então, há necessidade de formação de profissionais e do conjunto de editores e pessoas envolvidas na produção das revistas institucionais. Também temos um outro curso, que é um dos mais recentes, que são os critérios de confiabilidade informacional. Como identificar a desinformação no ambiente digital. Então, esse curso ele foi, na sua primeira versão, oferecido internamente para as equipes das bibliotecas do sistema, né, todos preparados para orientar, né, nessa questão da desinformação, de tanta fake news, do que é verdade, do que é mentira, né? A gente viveu isso e vive isso muito forte, né, atualmente. E ele oferece também uma orientação personalizada para pesquisa em bases de dados mediante agendamento. E esse agendamento a pessoa faz depois dela preencher e enviar para a biblioteca um protocolo devidamente preenchido. Esse protocolo, ele é um documento que tem por objetivo ajudar no planejamento da fase da busca da literatura na revisão sistemática. E ele pode ajudar em outras revisões de outras áreas do conhecimento. Às vezes a pessoa faz uma pesquisa numa área que depois pode ser reaproveitada. E essa equipe envolvida com esse trabalha atualmente num projeto bem estratégico, que é criar uma base com os termos para centralizar as demandas dos atendimentos individualizados. Né? Estão trabalhando em estudar e selecionar uma ferramenta para que se possam disponibilizar as estratégias de buscas utilizadas nesses atendimentos individualizados. E seria aí uma grande contribuição para poder ser reutilizado por outras pessoas que estão trabalhando com o mesmo tema, né? E outro setor que também sofreu alguma mudança mais profunda foi a antiga divisão de automação informática, né, que atuava desde quando, na década de 90, a biblioteca, pela primeira vez, automatizou seu serviço de empréstimo. Então, ela também teve que se reformular, considerando que hoje esse setor ele atua com o desenvolvimento e suporte às tecnologias, com o portal de periódicos da UFSC, com o repositório institucional, com o sistema Pérgamo, que faz a gestão, né, do acervo e do serviço de empréstimo, os sites da biblioteca, as redes sociais, a configuração das redes, a instalação e configuração de sistemas operacionais, manutenção de softwares corporativos e do hardware. Então, é uma grande mudança também nesse setor. Pode passar para o próximo slide. E aí, nesse mesmo tempo em que se implantou a gestão do conhecimento, uma colega
da biblioteca teve a oportunidade, né, foi a motivação para que a gente criasse essa comissão de concepção do serviço de suporte à pesquisa e gestão de dados científicos. Então, uma colega, ela participou do International Study Program, que foi promovido pelo IATU em 2015, aqui na nossa universidade. Então, a bibliotecária Karen Lemko foi convidada, né, a passar um tempo na Universidade Technische Universität de München, a sigla é TUM, TUM, na cidade de Munique, na Alemanha, porque aquela biblioteca já estava numa fase avançada de implantação de um serviço de suporte à pesquisa e gerenciamento de dados. Então, por meio de uma iniciativa que lá se chama e-Research, né, Communication and Infrastructure, que é ERIC, a sigla deles. Com isso, né, então, foi possível, na volta da Karen, delinear uma estratégia para a gente iniciar essas discussões na UFSC. Então, as primeiras ações foram, né, criar uma comissão para estudar esse tema, da qual eu também participo desde o início, né, que, então, no primeiro momento, apresentou-se essa necessidade, essa demanda à direção da biblioteca e às pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação. E logo em seguida, então, se convidaram bibliotecários para formar essa comissão e também entrou um docente do Departamento de Ciência da Informação. Então, em virtude da novidade desse tema, então era preciso que nós nos apropriássemos de conceitos, de abordagens, de experiências internacionais existentes para embasar esse nosso trabalho. Então, o primeiro trabalho ele ficou muito focado no estudo, do que já havia na literatura, de diversos documentos de outras universidades que foram nos subsidiando, né, no nosso trabalho. E pode passar um próximo slide, que eu não sei se vai ser possível ler, mas é só uma amostra do que é a nossa planilha que a gente trabalha nas nossas reuniões quinzenais, né, que a gente acompanha as ações. Então, estão aí descritas as ações, né, aí cada coluna dessa corresponde ao o quê, ao porquê, como, onde, quem que é o responsável, quando que nós vamos realizar e quanto em recursos isso vai envolver. Então, está tudo apresentadinho. E os temas aqui que aparecem na coluna logo no início são cada uma das ações, que vai desde capacitar a comissão, identificar as melhores práticas, realizar um diagnóstico institucional acerca da produção dos dados de pesquisa. Então, nós já fizemos um levantamento junto aos pesquisadores, como eles guardam os seus dados, né, como eles preservam, como eles arquivam. Então, isso tudo já nos deu um cenário com o qual nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. Então, também está prevista a capacitação de bibliotecários, capacitação da própria comunidade de pesquisadores, garantir a segurança desses dados de pesquisa, selecionar a ferramenta que será usada. Então, tudo isso são ações que estão previstas e que vão capacitar aí as pessoas para poderem trabalhar com isso. Porque também gostaria de citar aqui que um dos temas que eu venho lendo bastante e que eu também a gente discute internamente é um novo papel do bibliotecário, né? Que a gente, como a professora Nídia mencionou, a gente passa a ser um consultor, um curador, né? Então, na literatura, eu encontrei o termo liaison librarian, que significa um bibliotecário de ligação. Então, nós cada vez mais temos que estar conectados com os pesquisadores, com os docentes, para poder contribuir nas suas atividades, mais do que além de apenas oferecer acesso a coleções, sejam elas virtuais ou as impressas, que a gente ainda tem nas bibliotecas, não é? Então, esse é um novo papel aí do bibliotecário. Pode passar o próximo, que é uma outra comissão que também foi demandada, que é uma comissão permanente que a gente chama de bibliocentros. Ela surgiu a partir da necessidade
de disseminar os recursos eletrônicos adquiridos pela biblioteca, né? Então, começou por essa razão, para otimizar o uso, né? Para justificar, inclusive, todo o investimento realizado, tanto pela universidade quanto pela própria CAPES no portal. Então, otimizar o uso de todos esses recursos disponíveis, e isso tudo focando no marketing de relacionamento. Então, consiste na indicação de um bibliotecário, representante da biblioteca em cada unidade de ensino, que aqui nós chamamos de centro tecnológico, centro de ciências humanas, centro de ciências da educação, e assim por diante. Então, nem todas essas nossas unidades de ensino possuem bibliotecas setoriais. Então, aí mesmo que tenha necessidade naquela unidade onde não tem uma biblioteca setorial, né, esse papel desse bibliotecário se torna ainda mais importante, porque é uma forma da biblioteca chegar àquela unidade de ensino. Então, esse bibliotecário ele tem a responsabilidade de disseminar esses conteúdos, né, de uma forma mais específica e mais personalizada. Aí, nós atuamos na promoção dos serviços da biblioteca, que eu também faço parte dessa comissão de bibliocentros, num centro como bibliotecária de uma biblioteca setorial, que é o Centro de Ciências Jurídicas, e no Centro de Ciências Econômicas, eu também sou a bibliotecária responsável por levar essas questões da biblioteca e disseminar a biblioteca entre os docentes e pesquisadores daquela unidade. Então, a gente visa atender a necessidade dessas comunidades de uma forma mais personalizada, né? A gente consegue perceber aí carências não identificadas e compartilhadas, e dessa forma esse grupo vai atuando, e esses bibliotecários, eles são os olhos e ouvidos da biblioteca. Meu cachorro acabou apagando a minha luz aqui. Deixa eu... Vocês acho que estão me vendo, né? Não prejudicou muito, estou só com a luz da sala. Mas, tudo bem, vamos continuar. Então, esse bibliotecário, esses bibliotecários do Bibliocentros, eles são os olhos e os ouvidos da biblioteca nos centros de ensino. E eles devem atuar de uma forma sensível para identificar as demandas que não estejam expressamente ainda formuladas. Então, para isso, também criamos, pode mostrar no próximo slides, um boletim que se chama BU Divulga. Ele sai, assim, de uma forma bem periódica, às vezes semanal, às vezes 10 dias, depende muito do que a gente tem de novidade para levar, né? Então, aí a gente divulga, quando se tem um teste, uma base de dados em teste, a gente divulga para que todos usem. Quando assinamos um novo produto, ou até os produtos que já possuímos, divulgar um pouco mais, serviços oferecidos. Então, a gente vai divulgando tudo nesse BU Divulga, que é encaminhado aos gestores dessas unidades de ensino, aos docentes e pesquisadores. Cada bibliotecário atua, né, um pouco do seu jeito, da sua forma, lá dentro da unidade, né? Uns atingem mais pessoas, outros menos, porque tem que se estabelecer aí um relacionamento que vai sendo construído. E aí, podemos passar para outra questão que eu acho que contribui bastante com esse novo sentido aí de um novo papel para a biblioteca. Pode passar o próximo slides. Que é um projeto de extensão que objetiva institucionalizar as atividades de ensino e pesquisa no âmbito da biblioteca universitária. Então, a proposta, aliás, é institucionalizar as atividades de ensino, e que isso foi oficializado mediante uma portaria já em 2016. O objetivo é inserir os acadêmicos da graduação, principalmente os acadêmicos dos cursos de biblioteconomia, mediante a vivência prática dos conteúdos acadêmicos, proporcionando a aquisição de conhecimentos, atitudes e experiências relacionadas às atividades profissionais que desenvolverão no futuro. E para os alunos de pós-graduação, né, ele se configura
como uma oportunidade, pois ele relaciona vastos campos de pesquisa e cujo feedback para as bibliotecas se dará na medida em que os estudos apresentarem soluções, adequações e melhoria dos processos. Então, ele envolve também, principalmente, o curso de pós-graduação em Ciência da Informação. E essa parceria, isso trouxe uma parceria, estreitou muito o relacionamento da biblioteca com o Departamento de Pós-Graduação em Ciência da Informação, e de forma que, inclusive, temos dentro da biblioteca alguns espaços destinados a essa parceria, espaços que, quando não ocupados para as atividades com a ciência da informação, eles estão liberados para uso dos outros cursos também. Então, existe, vamos mostrar o próximo slides, essa portaria, pode passar isso aí. Existe um laboratório didático, né, onde são ministradas diversas disciplinas do curso de biblioteconomia, principalmente a indexação, a catalogação, a classificação. Então, os alunos vêm ter essas aulas nesse ambiente, nesse laboratório, e a biblioteca já deixa separado todo o material, porque o que eles trabalham são materiais que estão sendo tratados na biblioteca, eles depois, os professores avaliam a qualidade, uma equipe da biblioteca avalia a qualidade do trabalho produzido pelos alunos, e isso já é incorporado, né? Se um livro é catalogado nessa aula, ele já é incorporado, né? Não precisa necessariamente passar pelo processo de catalogação novamente pela equipe de catalogação da biblioteca. Então, é um ganho também para a biblioteca, e é um ganho muito grande para os alunos estar nesse ambiente, tendo todas as ferramentas disponíveis, né? Então, as coleções dos códigos de classificação e catalogação estão todos disponíveis aí para os alunos. E também temos um laboratório que se chama Laborim 2, que é o segundo laboratório que nós temos, equipado com computadores, com notebooks, para que as aulas que necessitam de equipamento também são realizadas nesse laboratório. E quando não há aulas acontecendo, esse laboratório também pode ser usado por todos os cursos de todas as áreas da universidade. E acho que estou indo para o fim, né? Mas antes de finalizar, eu só gostaria de falar que, além disso, eu gostaria de só citar, porque não dá tempo de falar um pouco mais, mas nós temos estamos muito envolvidos com a edição e publicação, né, desde a gestão do portal de periódicos que é feita pela biblioteca, até um selo editorial chamado BU Publicações, que já publicou vários livros, um deles vai estar na referência, porque ele apresenta tudo isso que a gente está fazendo dentro desse modelo de gestão baseado na gestão do conhecimento. Esse livro, inclusive, eu tive o prazer de presentear um exemplar impresso para a professora Nídia, lá em Vitória, durante o CBBD, mas nas referências tem o link para vocês acessarem o e-book desse material, né? Também produzimos muitos seminários e debates, né? E também temos módulo dentro do programa de capacitação dos docentes, de formação dos professores, também temos módulo da biblioteca, e já estamos planejando, na gestão de suporte à pesquisa, criar um curso, né, para capacitar o pessoal na elaboração do seu plano de gestão de dados e na preservação de dados, tudo isso dentro do programa de formação dos docentes. E também já estamos planejando um espaço maker, que está dependendo de liberação de área de espaço físico, porque eu não sei se isso acontece em outras bibliotecas, mas a nossa é um prédio muito grande, e às vezes a universidade tem demanda de algum espaço e pega alguns metros quadrados da biblioteca e coloca algum setor funcionando ali, e a nossa luta é permanente em desocupação desses espaços para poder transformar em novos espaços que a biblioteca possa estar oferecendo para a comunidade, né? E também trabalhamos na integração
da biblioteca na plataforma Moodle, principalmente, isso se fortaleceu bastante com a pandemia, quando a gente precisou, né, de uma hora para outra, né, passar do ensino presencial para o ensino remoto. E, então, pode passar, acho que tem mais um slide, onde eu tenho as referências aí dos livros e os links onde vocês podem olhar tudo isso que eu mencionei, né? Nesses links aí vocês encontram todas as informações sobre tudo isso que foi mencionado. E então, o que eu posso fazer agora é agradecer, né, pela atenção de todos vocês. Eu vi que aí temos como espectadores aí muitas pessoas conhecidas, está a professora Thelma Carvalho, né, uma grande amiga da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vi também a professora Flávia, da editora da UFBA, e muitos colegas bibliotecários, e também a presidente da CBBU, a minha amiga Leonília Lessa, também está nos dando a honra de estar nos assistindo. Mas, então, agradecer a todos e me colocar à disposição, né? Tenho meus contatos, acho que aí no último slides, está aí o meu e-mail, só escrever. Se eu não souber, eu passo para quem sabe, mas a resposta vocês vão receber. Muito obrigada a todos. Bom, concluídas as duas exposições, pelas quais nós estamos muito gratos, foram excelentes exposições, nós podemos abrir agora para questionamentos dos outros participantes. Então, aqueles que quiserem se pronunciar, por favor, assinalem essa vontade através do chat. Até agora ninguém? Ninguém se anima? Eu estou vendo que o Homero fez uma pergunta aí, não foi, Otton? Homero Xará. Ele está perguntando, professora, se pensarmos na quantidade de armazenamento em mídia digital... Ah, tá, ok. Está vendo? Não tem... Vá. Muito bem, agora ele não diz se é para você ou para a Sigrid, mas fica aberto então para as duas, ok? A pergunta é, professora, sem pensar na quantidade de armazenamento em mídia digital, não teriam espaço para as bibliotecas do futuro fazerem a gestão desse armazenamento? Pergunta interessante, eu acho que cabe para a resposta de cada uma delas. Nídia, pode começar. Não, acho que a perspectiva é essa, né? Hoje a questão das tecnologias digitais estão super presentes, então quando a gente fala em CRAI, eu até vou retomar um pouco, porque o CRAI nada mais é do que a potencialização e a ampliação das funções das bibliotecas, né? Não é uma mudança de nome da biblioteca. Eu acho que os CRAIs prevêem isso, né? E, obviamente, que a gente tem espaço para fazer esse armazenamento com toda a competência, todo o cuidado na organização, para a recuperação perfeita, né? Não sei se a Sigrid gostaria de fazer alguma observação, porque lá em Santa Catarina você já tem muita coisa disso, né, Sigrid? Sigrid, por favor. Sim, essa questão a gente se preocupa, né? Eu acho que o bibliotecário, se não tem todas as competências tecnológicas, mas tem que começar a se preparar para discutir esses temas com as equipes multidisciplinares e principalmente com a equipe de tecnologia da universidade para garantir esses espaços, né? Então, nós aqui trabalhamos muito alinhados com a CETIC, que é a nossa Secretaria de Tecnologia, e não temos tido muita dificuldade quando se trata de oferecer algum espaço a mais, alguma coisa a mais para a biblioteca. E eu acho que cada vez mais a gente vai criando repositórios e vai tendo que preservar tudo que é produzido na instituição. Espaço é uma coisa que
é importantíssimo para isso, né? Então, isso Eu tem que acho que a estar questão assim nas nossas pautas. da infraestrutura, né, Sigrid, a questão de Sim, metadados, né, sim, de dados científicos, essa gestão de dados, tudo sim. isso eu acho que está nessa perspectiva desse armazenamento, né? Ele está fazendo outra Tam- pergunta. também as iniciativas consorciadas, né, de preservação, que as universidades se engajam, né, que existem aí iniciativas como a Rede Cariniana, por exemplo, né, que o IBICT conduz, e outras iniciativas em nível internacional que já têm essa preocupação, onde as universidades podem estar se associando futuramente, né? Essa questão que o Homero traz de novo, que é a questão da exclusão digital, se as bibliotecas não teriam um papel importante, tem, claro, isso é uma coisa que a gente vem tentando trabalhar desde as bibliotecas escolares, mas a exclusão digital é também exclusão social, né? É principalmente exclusão social. Então, eu acho que tem tudo a ver. Mas a gente trabalha, eu acho que com bastante cuidado essa questão da inclusão digital, né? Principalmente através dos programas de treinamento, capacitação, desde os primeiros momentos do aluno e dos novos professores dentro da universidade, quanto já a navegação mais profunda, né, que é da internet, tudo isso. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que está prevista, sim, Homero. Eu acho que a gente faz isso, né? Tem pesquisa sobre isso também, e além de prática. Sim. O celular tem desempenhado um papel muito importante em fazer um pouco dessa inclusão digital, né? De tal forma que quando os alunos chegam na universidade, eles já têm um conhecimento muito, às vezes, muito mais avançado do que a gente imagina, né? Para utilização dos vários softwares que a universidade propicia. Tem mais uma pergunta aí da Elka Sampaio. Antes, só a respeito disso, Alton, a gente nota muito isso nessas aulas desde a pandemia à distância, né? Muitos alunos que não têm computador em casa e tudo isso, eles assistem aula pelo celular, né? Então, é uma forma de inclusão média, porque eles não conseguem tudo, mas já é uma grande coisa, né? Essa questão dos dispositivos móveis é outro conhecimento também que está correndo solto entre os estudantes, os professores, obviamente, e essas gerações novas todas estão completamente afiadas nisso, né? Desde criança. O problema é só da exclusão socioeconômica que não permite ter o computador em casa. Mas eles, de alguma forma, terminam se incluindo digitalmente muito rapidamente hoje em dia. Sim, Sigrid, essa pergunta é expressamente para você. Bem, o projeto de extensão, ele faz parte, sim, num fluxo, mas especificamente esse projeto que eu mencionei, que estabelece a parceria com o departamento e com a pós-graduação, ele se iniciou em 2016. Na época, eu estava na gestão da biblioteca universitária, e aí a discussão era muito grande, havia um conflito aí muito grande entre a biblioteca e o interesse do departamento, que a gente não acreditava que pudesse ser realizado da mesma forma, tínhamos crenças um pouco diferentes sobre o tema, mas acabou o reitor reitora, na época era uma reitora, criando uma comissão de trabalho que chegou, então, a um bom termo, e que depois, mais à frente, a pessoa que me substituiu na direção deu mais um gás nesse projeto, e ele aconteceu, e ele inclui os docentes lá da ciência da informação, não é formado só por bibliotecários. Aliás, os nossos docentes, eles estão em todos os nossos projetos, quase todas as nossas comissões, elas também trabalham em cima de um projeto de extensão. Nós costumamos documentar tudo e institucionalizar tudo, né? Então, nós temos muitos projetos, e esse aí já está numa fase de... Hoje eu consultei, porque eu queria olhar como é que estava. Hoje eu consultei no sistema, ele está já arquivado, então, porque ele já aconteceu, ele já está acontecendo, e foi um êxito muito grande, né? Eu acho que ganhou a biblioteca e ganhou também o curso de biblioteconomia e a pós-graduação em ciência da informação, e a relação está excelente entre nós. Ótimo. André Leais. Obrigada, Elka. Que bom te ver por aqui. Vi minha irmã também ali.
Thelma, que prazer. Francineide também, minha bolsista linda, obrigada. Sigrid, a Thelma aí, Sigrid. Oh, que legal, a Thelma está sempre nas lives que eu participo. Obrigada, Thelma, pelo prestígio que você me dá. Obrigada, Ivana. Sandra. Muito bem. Valeram, colegas aí, muito obrigada. Alzira. Bruno. Teve alguma coisa que o Bruno ia dizer ali que a gente não comentou. Olha o Natan também. Natan está na UFPE agora. Ok, acho que não há mais perguntas. Acho que a gente pode encerrar essa fase. Gostaria de agradecer a Sigrid e a Nídia pelas exposições, que foram excepcionais, muito boas, muito atuais, colocando questões que estão na ordem do dia, que são importantes para a acumulação do conhecimento, e não só a acumulação, mas também a disseminação do conhecimento. Eu sei que a Sigrid merece muito uma homenagem, mas, na verdade, nós queremos agora, nessa última parte, direcionar uma homenagem à professora Nídia. Ai, 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 meu Deus. Bom, antes da homenagem, eu queria agradecer essa oportunidade, que foi incrível para mim, até me desculpar com as barbeiragens, eu estava hiper nervosa, mas acho que foi uma coisa muito boa ter essa mesa, né, com o Otton, que é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais, a Sigrid, que é uma colega também muito estimada, e o pessoal do GPIC também super acolhedor, então eu estou muito feliz com essa oportunidade. E agradeço demais também as pessoas que vieram aqui nos prestigiar, né, Sigrid? Obrigada. Obrigada, Otton. Pois é, então nós temos na programação agora uma pequena, porém singela, homenagem à professora Nídia. Como se sabe, a professora Nídia foi aniversariante da semana, dia 11. Oi, Nídia. Então, em primeiro lugar, parabéns à professora Nídia pelo seu aniversário. E, concomitantemente, né, por uma perversidade legal, ela, de forma automática, passa a ser uma docente e pesquisadora aposentada. Exatamente. Pela história. Continuará com atividades na pós-graduação, que é o que é permitido e desejado. No caso dela, certamente muito desejado, a continuidade do trabalho que ela vem desenvolvendo com as orientandas e orientandos dela. E a professora Nídia, como se sabe, eu não vou falar muito sobre isso, até porque já passamos um pouco do tempo, mas também porque não adianta se falar demais de Nídia, porque começando é difícil parar, né? Porque é uma pessoa que realmente é digna dos maiores elogios e tudo mais. Vocês são muito generosos. Eu queria destacar algumas coisinhas rápidas acerca da Nídia que eu conheço, na verdade. Não é? Eu sei que outras pessoas que conhecem Nídia certamente têm outras ideias. E eu até admito que tem uma minoriazinha que tem ideias ruins. Né? Mas eu estou entre aqueles que só têm ideias boas. Né? Mas a Nídia, ela é uma pessoa afetuosa, né? Uma pessoa bondosa, para utilizar uma palavra muito apropriada, que costuma aceitar a aproximação das pessoas, né? E costuma acolhê-las por inteiro e dar-se a elas por inteiro. Né? Isso é uma característica da Nídia muito forte. Né? Ela tem uma formação de base, uma formação social, inclusive, né? Não só familiar, mas social, muito sólida. E através por meio dessa formação social, que ela chega a esse acolhimento, e não só ela acolhe, mas ela compreende as pessoas. Né? Ela tem uma capacidade enorme de compreensão do outro, né?
qualquer outro. Todos, não importa. Ela compreende. Ela acolhe e compreende. É realmente uma característica muito forte. Ela, como todos sabem, e aqueles que convivem com ela, ou que já tiveram, e mesmo aqueles que já tiveram com ela algum atrito, coisa rara, mas que certamente já ocorreu, sabem que ela tem um caráter sólido, né, que não se abala com qualquer coisa, né, venha de onde vier, com a força que vier, com bom jeito, com mau jeito, mas o caráter sólido dela resiste a qualquer assédio, seja um assédio de caráter acadêmico, seja um assédio de caráter pessoal, não importa. Então, essa é outra característica forte, que se combina muito bem com a integridade e, particularmente, também com a lealdade e a correção que ela tem no trato com as pessoas. Qualquer pessoa. Todas as pessoas. Independentemente de serem amigas ou não, ela sempre tem lealdade e correção no trato. Além dessas características de natureza pessoal, eu acho que a Nídia também tem, e isso é muito conhecido no Brasil e no exterior, uma capacidade de aprendizagem, de raciocínio enorme, né, que tem se materializado desde a graduação, depois no mestrado, no doutorado, nos estudos pós-doutorais, nas atividades de pesquisa que ela vem desenvolvendo, nas atividades de ensino da graduação, da pós-graduação. Então, essa capacidade enorme de aprendizado dela se coaduna também com uma dedicação consciente ao serviço público. Essa é uma característica fortíssima da Nídia. Eu não sei se ela seria capaz de ser tão dedicada numa empresa privada quanto ela é ao serviço público. Ela tem, na sua visão de mundo, na sua visão de profissional, na sua visão de docente, sempre, predominantemente, o interesse público. Ela pensa pela via do interesse público. Quando se trata de mídia bibliotecária, mídia docente pesquisadora, esteja certo de que sempre, seja desempenhando um cargo, seja na sala de aula, seja coordenando pesquisa, seja executando pesquisa, na mente de Nídia sempre está o interesse público. E porque esse é, de fato, e isso transparece muito fortemente no seu trabalho, é o objetivo maior de suas atividades. Enfim, eu queria destacar apenas uma coisinha mais assim, muito pessoal, eu com a Nídia. Eu cheguei no ICI, em 1996. A Nídia era a única professora que fazia tinha uma atividade permanente interessantíssima, que ela chamava de sessões técnicas, que ela trazia pessoas para discutir questões que estavam ali no afazer corrente, né, dos bibliotecários e do ensino da biblioteconomia, etc. Uma coisa interessantíssima, muito interessante. Dava o nome de sessões técnicas. Pegava um tema, algum problema, alguma coisa localizada, e então trazia gente de fora e discutia. Um processo realmente enriquecedor da universidade e, por via da universidade, enriquecedor da sociedade. E foi dessas sessões técnicas que nós criamos o Sinforme. Exatamente. Foi isso mesmo. Quando eu via as sessões técnicas, daqui tem que sair alguma coisa maior. A mídia precisa de apoio para superar o local, o interno, e sair para o externo. E nós criamos, a partir dessas sessões técnicas, o Sinforme, que se transformou num evento de caráter nacional, respeitado, e que foi já palco da apresentação de trabalhos científicos, de pesquisas e de ensaios de alto nível. Então, Nídia, eu acho que há outras homenagens que lhe serão feitas,
a outras pessoas encarregadas de fazer isso. O que eu achei da minha obrigação prazerosa foi destacar essas maneiras que eu tenho de lhe ver, né? Não sei, nem tenho muita certeza se você é assim mesmo, mas para mim sempre será, né? Eu acho que tu fosse muito generoso, Sempre sabe? foi e sempre será. Essas Então, parabéns homenagens, pelo aniversário. poxa. E espero que a aposentadoria não lhe esmoreça, pelo contrário, lhe dê mais forças para continuar fazendo o que você sempre fez. Oi, Otton, eu fico super agradecida contigo pelas tuas palavras. Sei que também está representando algumas pessoas do GPIC, alguns colegas, várias pessoas se manifestaram aqui para ti, para mim, para nós, né? E, poxa, tem duas coisas que eu acho que foram um destaque. Um é a minha crença no serviço público. Eu realmente sou uma pessoa do serviço público. É o que eu gosto, é o que eu acredito. Então, isso aí eu acho que foi bacana. E outra que eu acho assim, ó, as pessoas não se fazem sozinhas, né, Otto? A tua gestão, aí a gente fez várias coisas, mas a tua gestão foi altamente inspiradora. Então, eu acho que ali, para mim, dentro da universidade, foi quando eu senti que eu comecei a desabrochar, foi exatamente na tua gestão. Porque tu é uma pessoa inspiradora, eu disse isso no começo, né? É um amigo inspirador, é um pesquisador respeitadíssimo, né? E é o fundador desse grupo de pesquisa, onde hoje eu tenho grandes amigos, e eu fico assim super sensibilizada. Acho que vocês foram generosos, seguramente superaram muito o que eu mereço, eu não tenho nem dúvida disso. Mas eu acho assim, eu acho essa coisa de gostar de gente, de gostar de trabalhar, de gostar do serviço público, isso aí realmente é comigo. Eu fico super, super, super feliz e emocionada mesmo com tudo isso que vocês fizeram, com essa grande oportunidade, e agora está compartilhando isso com a Sigrid, que é uma grande colega também. Poxa, eu não sei nem se eu estou agradecendo o suficiente, que eu não sou uma pessoa muito expressiva. Eu gostaria de ser mais expressiva, né? Às vezes eu sou mais da ação do que da palavra, mas tudo bem. Eu espero que compreendam que eu estou super agradecida, sensibilizadíssima e assim orgulhosa que tu fosse a pessoa escolhida para fazer isso. Para mim é um motivo assim de muito, muito orgulho, muita satisfação, muita alegria. Então, mas tem mais homenagens vindo aí, pode aguardar. Um beijo de todo mundo, um beijo para todo mundo e o grupo todo do GPIC, né? Em seguida tem mais homenagens. Não mexe. Tá ligado. Tá ligado. Oi, Nídia, tudo bem? O que eu poderia falar sobre você? São tantos os adjetivos que eu poderia citar sobre minha querida amiga, mas, na verdade, aproveito esse momento para agradecer a amizade, o carinho e o apoio sempre dado com palavras de reconfortante e o sorriso amigo nos trabalhos de trabalho de equipe que desenvolvemos. Tonzinho! Aproveito, tenho certeza que nossa amizade continuará. E aproveito esse momento para parabenizar pelo seu aniversário, dia 11, desejando saúde, paz e todos os bens. Receba meu abraço, meu beijo, Ariston. Nídia, você está encerrando sua carreira na UFBA, formalmente. E eu quero me associar aos colegas, aos amigos que estão te cumprimentando, te abraçando de forma virtual e te parabenizando pela bela trajetória sua na nossa universidade. Eu queria destacar um momento que foi muito especial para mim, quando eu participei como sua orientadora da construção da sua dissertação de mestrado. Essa colaboração, Nídia, me enriqueceu profundamente. Me permitiu aprofundar um tema, o da avaliação, e também conhecer pessoas novas no ICI, que se tornaram pessoas queridas, amigas. Então, parabéns, Nídia, por sua trajetória, por tudo que você construiu nesses anos de universidade e, certamente, pelo muito que você ainda vai construir. Uma pessoa com seu perfil, eu tenho certeza, não encerra os trabalhos, não é? Mesmo que seja levada a isso formalmente.
Um beijo, parabéns, e quero ver se nos reencontramos logo que for possível. Mais uma vez, parabéns e um grande abraço. Muito obrigada, Dora. Tu também fosse uma pessoa importante na minha vida. Ser vida. humano ímpar e uma acadêmica exemplar faz deste momento um momento pleno de celebração. Nídia, além de amiga querida, foi minha madrinha de trajetória. Me conduziu e me incentivou a realizar o meu mestrado em Ciência da Informação. Compartilha, ao longo dessa nossa trajetória, conhecimento, cumplicidade, desafios e muito afeto. Transbordo realmente de felicidade e parabenizo por essa iniciativa em homenagem a essa pessoa tão querida, tão admirável, tão amiga como Nídia Lubisco. Olá, eu sou Beto Severino, professor da Faculdade de Comunicação da UFBA e do Pós-Cultura. E para mim foi uma honra e uma alegria ser convidado para participar desse momento aqui, essa homenagem à professora Nídia Lubisco, quando ela se aposenta. Nídia é uma pesquisadora das bibliotecas, do lugar que a biblioteca ocupa na formação da nossa cidadania, do nosso conhecimento científico, de toda a nossa trajetória cultural. E é uma importante pesquisadora nessa frente, orientadora, uma orientadora super competente, uma pesquisadora super competente, líder, né, do GEINFO, esse grupo de pesquisa importante. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas atividades e que muito ilustra aí as nossas pesquisas na UFBA e no ICI. Então, participar desse momento da Nídia é uma honra mesmo, de respeito a alguém que eu aprendi a respeitar exatamente nessa sua trajetória, né, cuidadosa com os colegas, com os alunos, com as pessoas de maneira geral. Alguém forte, né, que conhece muito bem o seu lugar na academia, mas também o seu lugar como cidadã, né, e que de alguma maneira deixa um legado importante para todos nós. Então, parabéns, Nídia, pela tua trajetória, obrigado aí por ter compartilhado momentos tão importantes com a gente. E siga bem, e que tudo dê certo aí na tua jornada, nesse outro momento, né, nessa página nova na sua trajetória. Siga bem. Oi, Nídia, tudo bom? Que bom estar aqui com você agora, nessa homenagem, junto das pessoas que te amam, você nos ouvindo. É muito bom isso. Eu tenho muita lembrança boa quando lembro do seu nome, quando falo o seu nome, quando lembro de você. É muito bom lembrar do nosso trabalho juntos, na direção do ICI, sua dignidade, sua dedicação, sua inteligência, sua capacidade de conduzir as coisas, seu jeito bonito de ser, sua elegância, sua altivez. Muito bom lembrar. É bom lembrar também as vezes que nós saímos para beber bons vinhos, jantar. Muito bom lembrar disso tudo. Tenho muita saudade de você. Estou esperando passar esse problema que a humanidade vem passando, especialmente o Brasil, para quando pudermos, a gente dar um passeio em Salvador. E a primeira coisa que eu vou querer fazer é te ver, te encontrar, sair, beber um vinho, jantar. Vai ser muito bom ver teu sorriso de novo, ouvir tua conversa, teus olhos sempre brilhando. Você é uma companheira inesquecível. Muito obrigado por tudo que vivemos juntos. E em breve viveremos um pouquinho mais. Então um beijo para você e até breve. Tudo de bom, felicidades. Tchau. Homenagem a Nídia nessa data, nessa mudança de ciclo. Nídia, eu tenho trabalhado com ela tem mais de 10 anos em uma disciplina em que é fundamental a presença dela e aprendi muito com ela. Além disso, ela trabalhou comigo na revisão de um livro que foi muito importante para mim. Então eu tenho todo um apreço a ela enquanto mulher, enquanto professora e enquanto uma colega. Então ela é uma pessoa extremamente amiga, sensível, poética e que dá uma aula maravilhosa. Eu tenho aprendido tanto com ela que está sendo difícil esse momento agora. Quero, amiga, que você continue sendo parceira nessa nossa disciplina, nessa nossa jornada. Então, a gente se conheceu tem pouco mais de 10 anos, mas eu tenho uma grande admiração por você.
Então, continue assim, do jeito que você é. E essa é somente uma mudança, certo? Uma mudança de ciclo. Para você ter um pouco mais de tranquilidade na sua vida, se dedicar mais às coisas que você gosta. Então, é essa a minha homenagem. Um beijo, ó. Eu conheci a Nídia em 2003, quando eu cheguei em Salvador para fazer o mestrado. Sozinha, sem bolsa, sem emprego. E a Nídia me acolheu com uma bolsa de estágio docente. Depois nós nos tornamos colegas e inúmeras vezes eu testemunhei esse mesmo acolhimento, com aquele calouro perdido no corredor, com um estudante com um problema pessoal, com um colega precisando de uma orientação. Eu mesma inúmeras vezes tive uma palavra de afeto da Nídia depois de uma reunião tensa, me dizendo que tá tudo bem, que é assim mesmo, que assim as pessoas aprendem e evoluem. A Nídia realiza aquilo que o Paulo Freire chamava de aprendizagem pelo afeto. Eu vou ler um trechinho dele que eu acho que diz muito dela. Porque é um ato de coragem, nunca de medo. O amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes oprimidos, o ato do amor está em comprometer-se com a sua causa, a causa da sua libertação. Mas este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. Isso é tão Nídia. Uma mulher de coragem, uma mulher comprometida com tudo que ela abraça, ela faz sempre o melhor. Engajada com a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, sempre aberta ao diálogo, sempre com tempo para conversar com as pessoas e ouvi-las e acolhê-las, com um caráter inabalável e ao mesmo tempo tão serena, tão sábia. Nídia, foi um privilégio tê-la conhecido, ter compartilhado contigo almoços, livros, ideias. Eu espero que nesta nova etapa da tua vida eu seja honrada novamente com a possibilidade de estar contigo, de aprender contigo. Um abraço, querida. Nídia, o GPIC agradece imensamente por todo o carinho e atenção que você sempre teve com cada membro do grupo. Lhe admiramos e queremos muito bem. Um beijo no coração. Sigrid, você quer falar um pouquinho, né? Meu som aqui. Bem, diante de tanta homenagem, né, a gente percebe o quanto a professora Nídia é querida, né, e quanto de afetos ela construiu pela vida fora. E eu só queria desejar, Nídia, que esse novo tempo seja muito feliz para ti, que tu possas assim olhar para trás e ver o grande legado que tu deixaste, o quanto tu semeaste, o quanto de frutos foram produzidos do teu trabalho e que vão ficar, né? Que não vão se apagar. Estão por aí registrados, não é? Então, te dizer que eu te conheci por ocasião da realização de um dos seminários, o primeiro seminário de avaliação da biblioteca universitária, né? E de lá para cá, tantas vezes a gente já se encontrou, tantas vezes a gente já discutiu as questões da biblioteca universitária. E eu só desejo que tu continues fazendo o que tu gostas e que tu possas fazer tudo aquilo que tu gostas e que não tinhas tempo antes. E que sejas muito feliz nessa nova jornada aí, que tenhas uma trajetória plena só de felicidade. É isso que eu te desejo. Muito obrigada. Olha, tá tipo explode coração. Realmente, eu nunca imaginava um negócio desse, até porque, sinceramente, eu tenho certeza que vocês foram generosos. Eu não sou tudo isso, né? Eu sou uma pessoa só que gosto de gente, gosto do trabalho do serviço público,
mas assim, ó, tantas pessoas que fizeram, que falaram, e que eu sei que o Tom que eu chamo ele de Tomzinho, que é aquele amigo sincero, hiper colaborador, está sempre disponível, né? Adora, eu fui a primeira orientanda dela e ela foi minha orientadora do mestrado. Foi uma felicidade, porque eu não queria um orientador da área, eu queria um olhar de fora. Primeiro começou o Otton, daí o Otton assume na reitoria, então eu fui para a Dora. A Flávia, que é uma amiga do peito mesmo, né? É impressionante. O Beto, que é um amigo novo, fico muito feliz também de poder compartilhar esse momento com ele. O Rubens, que é essa coisa amorosa, brigona, maravilhosa que eu conheci e com quem eu trabalhei, tomamos bons vinhos, não foi? A Rita, amiga Rita Rego, da medicina, um prazer enorme trabalhar com aquele pessoal da medicina, adoro esse curso também. E a Jussara, que é essa coisa sensível, leve, e eu nem me lembrava de tanta coisa nossa, Ju, mas fico muito feliz com isso. E queria agradecer sinceramente por toda essa homenagem, que eu acho que eu nem durmo hoje de tanta coisa boa que eu ouvi aqui, e que responsabilidade também que me dá isso, né? Eu realmente vou continuar na pós, né? Vou continuar na universidade pelo programa, pelo PROPAP, e espero que a gente possa se trocar pelos corredores, porque, por enquanto, é tudo à distância, mas fico muito, muito feliz, e com essa iniciativa do GPIC, que eu acho que foi assim, de um carinho extremo, né? O pessoal do GPIC tem essa iniciativa de fazer essa homenagem completamente inesperada, e eu digo sinceramente, nem sou tão merecedora, né? Mas fico muito, muito feliz. Queria dar um beijo em cada um e agradecer sinceramente, e depois esperar uma oportunidade de a gente fazer isso ao vivo. Eu tinha pensado no passado em fazer uma despedida na minha aposentadoria, né? Com o chocolate quente, que todo mundo pede para eu fazer, e a gente se reunir, mas não foi agora, será para o ano, com fé em todas as forças que essa vida nos dá. Fé na vida, né? E fé na sorte. Muitíssimo obrigada para todos, Otton especialmente, e Ju, a Suzana também, em nome do GPIC, agradece a todos, né, através de ti, a colega e amiga Sigrid também, que atinge a outros colegas da CBBU e da FEBAB, e os meus amigos do coração. Tudo de bom, muito obrigada, viu? Estou super feliz. Suzane, é com você agora. Gente, só tenho a agradecer, né? Essa edição dos olhares coletivos é uma participação, né, pela exposição da professora Nídia. Eu acho que ela caiu. Também agradecemos muito a você, Sigrid, e você também, professor Otton. Muito obrigada por estar aqui conosco. A equipe dos bastidores aí, né, professor Gilian. Gilian e Rodrigo. Boa dupla, viu? Muito boa dupla. Ok, minha gente. Boa noite a todos. Nídia, durma bem. Você vai dormir bem. Eu espero. Quem tem a consciência tranquila dorme bem. Acho que outras pessoas não dormem, mas você dorme. Tá ótimo. Que bom. Valeu, obrigadíssimo, gente. Muito obrigada mesmo. Valeu mesmo. Beleza.